Talvez o transplante capilar não seja para você. Sim, hoje vamos falar sobre será que realmente o transplante capilar é a melhor solução para mim? Muito prazer, meu nome é André Rosic, sou médico cirurgião capilar e vou estar com vocês hoje aqui nesse vídeo te explicando quais as melhores alternativas para o transplante e como saber se o transplante é para você ou não. Mas antes da gente começar, já deixa o seu like, se você não segue, segue aí e vamos para o nosso vídeo. Queda capilar é diferente de indicação para transplante. Não é porque seu cabelo está caindo que você precisa de um transplante capilar. Calma, respira e vamos lá. Quando a gente tem queda capilar, a gente tem que analisar o que está causando essa queda capilar. Dentro dos vários motivos, a gente tem uma patologia chamada alopécia. Alopécia é uma patologia que provoca a queda capilar no couro cabeludo. Dentro das alopécias, a gente tem duas grandes classificações, as que são cicatriciais e as que são não cicatriciais. Dentro das não cicatriciais, a gente tem um tipo que é a principal indicação de transplante, que é a alopécia androgenética. Então, não é simplesmente porque o cabelo está caindo que você precisa de um transplante capilar. Existem vários motivos e um único dentro de uma subclassificação é o motivo de transplante capilar. Então vamos lá. Doutor, meu cabelo está caindo. E agora? Vamos investigar o que está acontecendo. Por quê? A principal indicação de transplante, como eu falei, é a alopecia androgenética. E na alopecia androgenética o cabelo não tem quedas abruptas. Ele vai afinando com o passar do tempo. E com esse afinamento, o volume de cabelo vai sumindo. É diferente de, doutor, meu cabelo, quando eu passo a mão, sai um monte de cabelo na mão. Quando eu vou tomar banho, fica aquele tanto de cabelo no ralo. Ou quando eu acordo, tá cheio de cabelo no travesseiro. Esse tipo de queda, assim, muito abrupto, provavelmente não é alopecia androgenética e não tem indicação de transplante capilar. Ok? Isso daí provavelmente é uma coisa que, um fator, uma causa que a gente chama de eflúvio telógeno. O que é isso? O que é essa loucura do eflúvio telógeno? Quando a gente passa por situações de crise na nossa vida, seja uma crise emocional, uma crise física, como uma cirurgia, um acidente de carro, qualquer trauma, seja emocional ou físico, o nosso corpo se prepara para esse trauma, produzindo muito mais o hormônio, que é o nosso hormônio anti-inflamatório natural, que é o cortisol. É o hormônio que nos previne de grandes problemas. Ele diminui dor, ele faz com que a circulação foque nos órgãos principais, ele tira o sono de você para você ficar mais atento, mais focado. Ele faz tudo isso e deixa seu pensamento um pouco mais acelerado para você se preparar para uma situação de emergência. Só que ele também diminui a vascularização para as partes periféricas. Então a mão fica gelada, o pé fica gelado e o couro cabeludo fica com os vasinhos bem constritos, bem apertadinhos. Isso diminui a circulação e quando isso acontece por um período mais prolongado, faz com que os fios, que já estavam em fase de crescimento, progridam para a última fase, que é a fase de queda. Entende? E aí você tem uma queda abrupta de vários e vários fios ao mesmo tempo. Mas normalmente isso daí é algo que não precisa fazer nada a respeito, porque em 5 a 6 meses todos esses fios que caíram já voltaram a crescer novamente. Então isso não precisa preocupar. Agora, quando você tem uma queda que é insidiosa, que o tempo vai passando e sua entrada vai aumentando devagarzinho, mas você não vê o fio cair, o fio simplesmente some. Quando isso acontece, provavelmente é alopecia androgenética, tá? Existe um outro tipo de alopecia também. Por exemplo, dentro das alopécias cicatriciais, a gente tem uma em que a pessoa vai perdendo a sobrancelha e a linha de cabelo vai regredindo, que é muito mais comum em mulheres. Aí a testa vai aumentando e ela perde até a sobrancelha. Então, esse tipo de alopécia não é fazer um transplante que vai resolver. Ela precisa ser tratada, porque o corpo dela está atacando ela. Se a gente colocar cabelo ali onde caiu, o corpo vai continuar atacando o cabelo que a gente colocou e o cabelo que a gente colocou vai cair de novo. Então, existem patologias que o tratamento não é o transplante e a melhor indicação de todas de transplante capilar é nos casos de alopécia androgenética, ok? Então esse é o principal motivo e que nos homens, metade dos homens tem a propensão de ter alopecia androgenética e metade das mulheres após a menopausa também tem a propensão. Por isso que hoje é muito comum o pessoal fazer transplante, muito comum
o tratamento para a calvície em si. Mas a calvície tem vários motivos que, primeiro, tem que ser investigada a causa. Esse é o primeiro fator. Então, quem que é a melhor pessoa para investigar? Um médico que entenda da área, um médico tricologista, um médico que faz transplante capilar, um dermatologista, às vezes até algum cirurgião plástico que é focado nessa área, ele consegue te dar esse diagnóstico de maneira certeira e te passar até já algum tratamento para começar a resolver sua queda de cabelo, tá? Então, primeiro passo, investigue qual é o motivo da queda de cabelo. Depois que fizemos a avaliação, quais são as alternativas ao transplante capilar? Primeiro, se você não tem indicação de transplante, você não vai para o transplante, simples assim. E aí você tem que ver qual é a patologia para tratar a patologia em si. Por exemplo, se você tiver alopecia areata, que é uma patologia que faz como se fosse uma bolinha sem cabelo, e aquela bolinha não tem cabelo, pode acontecer na barba, no couro cabeludo, você tem que tratar com um tratamento específico para alopecia areata, tá? Então vai usar Triancil, vai usar uma pomadinha, e aí isso faz com que o cabelo volte a nascer normal sem precisar de transplante. Agora vamos supor que você tem alopecia androgenética, que é a calvície em si. Quais são as outras alternativas sem ser transplante para tratar o seu caso? Primeira alternativa, medicação oral. Dentro da classificação, se você for colocar de 0 a 10, a medicação oral está uma nota 5, nota 6, ou seja, é muito efetiva e ela exige que você tenha constância no uso, porque ela dura poucos dias no sangue, a meia-vida do remédio é baixa, então se você ficar 3 dias sem tomar, acabou o efeito da maior parte dos remédios. Só tem um que dura 40 dias, que é a dutasterida. Então a primeira classificação de todas é as medicações, seja finasterida ou dutasterida, que são bloqueadores da 5-alfa-redutase. Você pode usar minoxidil, que é um vasodilatador periférico. Você pode usar Pantogar, Neosil, Eximia, que são polivitamínicos. De uma forma simples, é como se você estivesse colocando adubo na planta quando você usa o polivitamínico, estivesse regando as plantinhas, que são os fios, quando você usa o minoxidil, e como se você estivesse batendo inseticida na planta, que são os fios, quando você usa a finasterida ou a dutasterida, ok? Então, o inicial, uma primeira alternativa que a gente até associa ao transplante capilar também é o tratamento medicamentoso oral e as loções. Segunda alternativa, você pode fazer as medicações aplicáveis. São medicações que você aplica dentro do couro cabeludo, centímetro por centímetro ou milímetro a milímetro do couro cabeludo. Centímetro a centímetro a gente chama de intradermoterapia ou mesoterapia. A gente pega aquela medicação que você ia tomar, outras medicações que a gente não consegue colocar em comprimido e a gente aplica dentro do couro cabeludo para você ter muito mais efetividade. É uma medicação que é absorvida 100%, então de 0 a 10 ela está ali nota 7 mais ou menos. Depois disso você pode fazer o microagulhamento, que é essa mesma medicação aplicada no couro cabeludo, só que milímetro a milímetro. Então, em vez de você colocar uma fonte de água de quilômetro em quilômetro, é como se você estivesse regando a plantação inteira, só para você ter um comparativo. Então ela é mais efetiva, ela estimula a circulação, ela estimula também uma neovascularização, que são novos vasinhos surgindo para poder nutrir todos aqueles novos fios que estão crescendo agora com força. E além disso, a gente tem uma terapia que é melhor ainda que essa, que é o plasma rico em plaquetas, onde a gente usa o seu próprio sangue como medicamento, joga fora as células vermelhas e aquele plasma, que são os nutrientes, os sais minerais, as vitaminas, os seus fatores de crescimento, as células de defesa, tudo isso que está no seu sangue, a gente aplica isso dentro do couro cabeludo em grande quantidade. Então a gente consegue esse tratamento, ele está numa nota de 0 a 10, uma nota 9. Um dos outros tratamentos que a gente tem, que é o top da categoria, é o Regenera, onde a gente faz uma biópsia do couro cabeludo. Essa biópsia a gente coloca na máquina que vai metabolizar ela, vai centrifugar ela, isolar as células de crescimento e a gente aplica essa célula de crescimento dentro do couro cabeludo. Assim como também, além do Regenera, a gente tem a medicação que é usada células tronco da sua gordura. A gente aspira a gordura, coloca, metaboliza esse aspirado e a gente aplica isso dentro do couro cabeludo. Esse, dentre todas as alternativas, além do transplante, é a melhor terapia de todas. Então, é a única que está assim,
logo abaixo do transplante. O restante está tudo inferior a essa terapia. Então, a gente tem várias e várias alternativas ao transplante capilar. Não é a única solução o transplante capilar. Quero que vocês entendam muito bem isso. A grande questão é, a única solução definitiva, que realmente os fios nunca mais vão cair, é o transplante capilar. Todas as outras alternativas, elas são temporárias. Então, por exemplo, o Regenera, o Lipocube, que a gente usa células-tronco da gordura, normalmente dura 6 meses, 1 ano, um estímulo muito grande para o crescimento dos fios. Porque a calvície é algo crônico, é igual pressão alta, igual diabetes. Se você parar de tomar remédio e parar de tratar, a calvície vai evoluir. Assim como se você parar de tratar a diabetes vai piorar, a pressão também vai piorar. Entende? Então a calvície é algo crônico. Você tem que tratar ela e, além de tratar, caso já esteja evoluída e tenha indicação, já é recomendado fazer um transplante capilar. E quais são as principais indicações para transplante capilar em si? Quando você já tem uma área calva muito grande, o tratamento não vai conseguir cobrir tudo. Quando você, além de ter uma área um pouco maior, tem uma expectativa muito grande, mesmo que você tenha uma área um pouquinho menor, mas tem uma expectativa muito grande, o tratamento não vai ser super efetivo comparado a um transplante em si. O transplante pega fios adultos de outro lugar. É diferente de você tentar tratar aqueles fios que já regrediram, viraram fiozinhos bebê para poder voltar a fazer eles ficarem adultos, entendeu? Então essas são as principais indicações. Caso você já tenha uma calvície mais evoluída, te falo, o ideal é você associar o tratamento ao transplante capilar. Então esse foi o nosso vídeo sobre será que o transplante é para mim mesmo? E eu quero falar para você, procure um especialista, procure um médico. Se você inclusive quiser passar por uma consulta conosco da massa capilar, vai ter o link aqui na descrição do vídeo para você poder agendar a sua consulta, mas procure alguém, um profissional que vai conseguir te orientar e te falar. Às vezes você não tem uma indicação para fazer transplante capilar e o tratamento é outro, totalmente diferente, mas que vai conseguir te passar isso é um especialista em transplante capilar, um especialista em tricologia, alguém que realmente entende do que está falando para poder te orientar. Não é seu amigo da esquina que usou aquele óleo e ficou muito bom e usou tal remédio. Não faça isso, tá? Procure alguém que realmente vai conseguir te orientar e capacitado, ok? E além disso, caso você queira nos seguir, clique aqui embaixo no seguir, deixa seu curtir e fique com Deus.